Neste vídeo, você verá sobre o cadastro de plano de contas no Eagle Gestão e aprenderá a configurá-los da forma correta. Mas antes de mostrar o cadastro de plano de contas do sistema, é preciso esclarecer o que é e para que serve os planos de contas em uma empresa. No Eagle Gestão, os planos de contas são utilizados para organizar as receitas e despesas, facilitando o controle e a análise das informações, garantindo uma visão clara das operações financeiras da empresa. Eles servem de base para estruturar relatórios como a demonstração do resultado do exercício, DRE. Além disso, são utilizados na geração do SPED ICMS-PI e SPED PIS/COFINS. Logo, ter um plano de contas bem estruturado é fundamental. E para as empresas que geram SPED utilizando o Eagle Gestão, a configuração do plano de contas deve ser feita com o auxílio da contabilidade. Agora que você já entendeu a relevância do plano de contas, vou acessar Cadastros, Financeiro, Cadastro de Plano de Contas, para te explicar sobre itens que compõem o cadastro do plano de contas do Eagle Gestão. O sistema atualmente possui o plano de contas gerencial sendo dividido no ramo de receitas e despesas, e já possui alguns planos de contas cadastrados por padrão. E ao expandir a opção Receitas e depois Receitas Operacionais, é possível ver os planos de contas do ramo Receitas, que são padrões do sistema. E ao expandir a opção Despesas e depois Despesas Operacionais, é possível ver os planos de contas do ramo Despesas, que são padrões do sistema. E do lado direito do cadastro de plano de contas existem os campos Plano PAI, plano de conta que está hierarquicamente um nível acima do plano de contas em questão, ou seja, mostra em qual plano de contas o plano de contas atual está inserido. Código, que mostra o código do plano de contas. O valor deste campo é gerado automaticamente pelo sistema e o usuário não pode alterá-lo. Nível, campo onde o usuário pode informar o nível do plano de contas e é de preenchimento obrigatório. Categoria da conta, para que seja selecionada a categoria do plano de contas, se é uma despesa fixa ou variável e é de preenchimento obrigatório. Natureza da conta, onde deve ser selecionada a natureza contábil do plano de contas, que pode ser contas de ativo, contas de passivo, patrimônio líquido, contas de resultado, contas de compensação ou outras. E é de preenchimento obrigatório. Tipo de conta, onde deve ser indicado o tipo de conta, que pode ser sintética ou analítica, e é de preenchimento obrigatório. Nome, campo para que o usuário informe o nome do plano de contas e é de preenchimento obrigatório. Nome contábil, campo para que o usuário informe o nome contábil do plano de contas, ou seja, deve ser o mesmo que a contabilidade informa no plano de contas contábil da empresa. Este campo deve ser preenchido se a empresa gerar SPED. Código contábil, campo para que o usuário informe o código contábil do plano de contas, ou seja, deve ser o mesmo que a contabilidade informa no plano de contas contábil da empresa. Este campo deve ser preenchido se a empresa gerar SPED. Código referenciado, campo para que seja informado o código do plano de contas correlacionado no plano de contas contábil da empresa que foi publicado na Receita Federal. Este campo deve ser preenchido se a empresa gerar SPED. CNPJ estabelecimento,
Neste campo deve ser informado o CNPJ da empresa se o plano de contas for específico do estabelecimento e deve ser preenchido se a empresa gerar SPED. Valor previsto mensal, campo para que o usuário informe o valor previsto para despesa ou receita no respectivo plano de contas. Inclusão/alteração, neste campo deve ser inserida a data de inclusão ou alteração do plano de contas contábil da empresa. Compor DRE financeiro, esta opção deve ser marcada se o usuário desejar que os lançamentos vinculados ao plano de contas sejam mostrados no relatório DRE financeiro. Compor DRE contábil, esta opção deve ser marcada se o usuário desejar que os lançamentos vinculados ao plano de contas sejam mostrados no relatório DRE contábil. Inativo, uma opção que serve para que o usuário inative o cadastro do plano de contas quando a empresa parar de utilizá-lo. Botão confirmar, botão que serve para confirmar a edição dos dados do plano de contas. Botão cancelar, botão que serve para cancelar as alterações dos dados do plano de contas. E aqui no grupo Plano de Contas, dentro do mesmo nível, é possível ordenar os planos de contas. Para isso, você deve selecionar o plano de contas e depois clicar na seta direcional, para baixo ou para cima. Também é possível mover o plano de contas para outro plano pai. Para isso, você deve selecionar o plano de contas e pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar para o plano de contas correspondente. Veja que agora ele aparece aqui no final, como um filho do plano de contas receitas. Agora que você já conhece os componentes da tela de cadastro de plano de contas, vou mostrar como cadastrar um plano de contas para empresas que não geram SPED. E para realizar o cadastro de um plano de contas, você deve selecionar o plano pai, clicar com o botão direito e selecionar a opção Novo. Agora, do lado esquerdo desta tela, você deve preencher a categoria da conta, a natureza da conta, o tipo de conta e o nome do plano de contas. Agora, informe um valor previsto mensal. Marque as opções Compor DRE financeiro e Compor DRE contábil, se for o caso. Feito isso, clique em Confirmar e veja que o plano de contas já aparece aqui no lado direito. Porém, o cadastro ainda não foi salvo e para salvá-lo, clique no botão Salvar. Assim, o sistema mostra uma mensagem como a que aparece na tela, informando que o plano de contas foi salvo. Logo, ele já pode ser utilizado nos lançamentos. Agora vou mostrar como cadastrar um plano de contas para empresas que geram SPED. E para realizar o cadastro, você deve selecionar o plano pai, clicar com o botão direito e selecionar a opção Novo. Agora, do lado esquerdo desta tela, você deve preencher a categoria da conta, a natureza da conta, o tipo de conta e o nome do plano de contas. Em seguida, preencha o nome contábil, o código contábil, o código referenciado e informe o CNPJ do estabelecimento. Agora, informe um valor previsto mensal, marque as opções Compor DRE financeiro e Compor DRE contábil, se for o caso. Feito isso, clique em Confirmar e veja que o plano de contas já aparece aqui no lado direito.
Porém, o cadastro ainda não foi salvo. E para salvá-lo, clique no botão Salvar. Assim, o sistema mostra uma mensagem como a que aparece na tela, informando que o plano de contas foi salvo. Logo, ele já pode ser utilizado nos lançamentos. E em relação à quantidade de níveis que o plano de contas pode ter, o sistema permite que seja configurado até 10 níveis. Para configurar o nível máximo, você deve acessar Sistema, Configurações, Financeiro, Plano de contas, alterar e inserir a quantidade aqui no campo Nível máximo. Por padrão, o nível máximo é 3, e neste campo, o maior valor que o usuário consegue inserir é 10. E após fazer a configuração do nível máximo, salve as alterações. E aqui no cadastro de plano de contas, caso o usuário selecione um plano de contas, clique com o botão direito, selecione a opção Novo e o sistema identificar que o nível máximo já foi alcançado, será mostrada uma mensagem como a que aparece na tela, informando que o nível não é permitido e qual é o número máximo de níveis aceito. E quanto à exclusão de um plano de contas, o usuário só consegue excluí-lo se ele não estiver vinculado a movimentações. Caso exista o vínculo de plano de contas com alguma movimentação, quando o usuário selecionar o plano de contas, clicar com o botão direito do mouse, selecionar Excluir e confirmar, será exibida uma mensagem como a que aparece na tela, informando que não é possível remover o plano de contas pelo fato de já existirem lançamentos vinculados ao mesmo. E se não existir vínculo do plano de contas com movimentações, quando o usuário selecionar o plano de contas, clicar com o botão direito do mouse, selecionar Excluir e confirmar, o plano de contas será excluído. Também é importante dizer que é possível emitir relatórios no sistema filtrando pelo plano de contas. Este filtro está disponível em relatórios de contas a pagar, contas a receber, gerenciais e outros. E esse foi o vídeo sobre o cadastro de plano de contas no Eagle Gestão.